mais importante do dia é você começar o dia montando o planejamento, uma visão geral do seu dia. Para você não sair só reagindo ao que vai aparecendo e tudo mais, e você já trazer uma visão geral assim do que você vai fazer, o que é prioridade, como que eu costumo fazer essa organização. O primeiro ponto que eu faço é dar uma olhada em como que tá a minha agenda. Caso você tenha reuniões, ela vai acabar interferindo no seu planejamento. Então eu dou uma olhada aqui como que tá a minha agenda, o que eu tenho de compromisso já marcado, se é relevante eu participar de todos, isso é importante. E caso não seja, eu acabo reavaliando, porque querendo ou não, aí participar de uma reunião que não é necessário, que não vai ter uma objetividade clara, vai acabar consumindo o seu tempo aí e não te trazendo nenhum tipo de benefício, né? Eu acabo planejando dessa forma. Inicialmente eu vou criar uma organização aqui muito simples. Basicamente o que eu tenho para fazer hoje e vou criar uma lista do que eu tenho para fazer hoje, de uma forma muito simples. Então aqui geralmente como funciona? Eu faço a daily com um time, também participo de uma outra daily e também eu faço uma daily referente a um projeto que eu tô acompanhando o desenvolvimento. Então a primeira parte da manhã do meu dia geralmente é destinada para esses 3 acompanhamentos. Dessas reuniões, 2 delas é importante eu participar e a outra é opcional. Então eu vou colocar aqui, até para ficar um pouco mais claro, eu vou usar essa nomenclatura aqui, que é uma nomenclatura interna que a gente utiliza. Então, esse ponto é importante. Geralmente, quanto tempo eu demoro em cada uma das reuniões? Por exemplo, essa até 30 minutos, essa até 30 minutos e essa daqui até 15 minutos. Então, aqui eu entendo que, da parte de reuniões, eu tenho em torno de 1h15 já meio que estruturado. E também tem uma reunião que geralmente leva 15 minutos também. Então, aqui eu tenho 1h30 estipulada para reuniões. Então, essa é uma boa visão inicial aqui. Um outro ponto que eu costumo fazer na parte da manhã é fazer uma revisão geral. Então eu vou colocar aqui uma revisão geral, que é em torno de 10 projetos que eu acompanho aqui. Eu vou colocar em torno de 5 minutos para cada um dos projetos, então eu vou destinar aqui mais ou menos 1 hora para fazer todo esse processo. E também eu tenho um alinhamento individual que eu faço apenas verificando com o time se eles precisam de algum tipo de suporte, alguma coisa assim especificamente, tá? Geralmente eu levo em torno de 5 a 10 minutos por pessoa. Então eu vou colocar aqui 10 minutos, 15 minutos por pessoa para ter uma margem bem grande de erro aí, se precisar estender esse tipo de coisa. Vou colocar aqui 30 minutos. Aqui mais 1h30 para fazer esse tipo de processo. Então aqui já me trouxe uma visão inicial do que eu preciso fazer e de como que tá meu planejamento aqui. Basicamente eu sei que para eu fazer de fato o que eu preciso fazer hoje no meu dia, eu deveria destinar em torno de 3 horas aqui, que é basicamente o total que deu aqui até o momento. Atualmente eu tenho uma previsão de 3 horas que já está comprometida para eu fazer um processo de rotina que eu deveria fazer para que tudo flua naturalmente no dia de hoje. Se eu estou estruturando meu dia para uma carga horária de 8 horas, eu tenho aí uma margem de mais ou menos de 4 a 5 horas livre que eu posso organizar para execuções, para acompanhamentos, para suporte, para outras coisas que deveriam de fato estar ocorrendo. Mas esse processo também poderia estar parecendo totalmente o oposto. Poderia estar eu ter muito mais demanda do que minha carga horária permite de hoje. E aí eu teria que definir as prioridades, o que de fato eu vou fazer, para aí sim conseguir executar coisas que de fato eu deveria estar executando. E talvez terceirizar, repassar as demandas e execuções que eu não vou conseguir executar para outras pessoas conseguirem executar. O planejamento do dia é totalmente possível ao longo do tempo você fazer em torno de 15 minutos, que é basicamente o processo de eu olhar tudo que eu tenho de planejado de reuniões e afazeres que já estavam alinhados e pré-agendados para hoje. Depois disso, eu coloco um processo de rotina que eu tenho que executar e realizar. Por exemplo, eu tenho que revisar os e-mails, eu tenho que revisar as horas, eu tenho que alinhar com tal pessoa, eu tenho que fazer uma reunião com o cliente, que é uma rotina diária, eu também aloco aí e coloco aí como um processo natural que eu tenho que executar todo dia. E após isso, eu vou conseguir ter uma visão de diferença de tempo que eu ainda vou ter disponível, que seria basicamente essa visão que eu acabei de trazer aqui. Então isso me traz uma percepção e uma visão do quanto que eu já tenho preenchido e quanto que eu posso destinar. Um ponto que é interessante é eu conseguir colocar isso dentro de uma visão evolutiva. Então eu posso colocar isso, por exemplo, dentro de um calendário do Google. Então eu posso ir lá e preencher as lacunas de tempo que eu vou levar para cada coisa, e isso vai me dar uma percepção de quais afazeres e em que momento que eu vou fazer. Existem diversas ferramentas que é possível fazer isso de uma maneira muito simples e muito clara. Então aqui, nessa opção que eu estou mostrando do Google Calendário, é uma opção bem simples e básica. Então aqui, como você pode ver aqui no Google Calendário,
calendário, eu tenho algumas formas que eu posso organizar esse planejamento que eu trouxe aqui do lado. A primeira forma que você pode utilizar é simplesmente criando um evento aqui, que você pode especificar a duração e também convidar pessoas. Então, para a organização, eu posso especificar aqui que essa reunião ela vai demorar em torno de 30 minutos. E aqui eu posso organizar os afazeres do meu dia, definindo o tempo que eu vou levar para cada uma das coisas. Então, aqui eu vou organizar cada uma das dailies que eu tenho já definido, junto também com a previsão aqui de tempo que eu estou estipulando para cada uma delas. Isso daqui me traz uma percepção inicial do que? O que eu tenho que fazer e quanto tempo eu estou destinando para cada uma das coisas. Se eu tenho uma rotina de trabalho que eu vou das 9 até as 18, eu consigo trazer essa percepção dentro desse range estipulado, quanto que eu tenho disponível para executar. Então, o primeiro ponto que eu vou fazer aqui seria organizar dessa forma aqui. Tem as reuniões, depois eu vou fazer a parte de revisão, aí a revisão. Essa daqui, como vai levar uma hora de fato, eu vou estipular para esse horário, então eu vou deixar aqui. E o alinhamento individual, que eu gero em torno de 30 minutos, eu vou colocar aqui na sequência. Então aqui eu estou mostrando uma sequência do que eu tenho a fazer. Eu poderia redistribuir isso para ficar de uma forma um pouco mais organizada e produtiva aqui no meu dia. Primeiro ponto, se eu começo o dia às 9 horas, eu poderia organizar para que a daily começasse, por exemplo, às 9h15. Então eu tenho 15 minutos de planejamento e logo em sequência eu já começo a daily, ou eu posso começar às 9h30 também e assim por diante. Eu recomendo que deixe um respiro entre os afazeres, porque o que acontece muitas vezes é a gente tem uma reunião, tem outra reunião na sequência e acaba não tendo tempo pra gente fazer uma documentação, planejamento, responder um e-mail, responder uma mensagem, porque a gente saiu de uma e já tá pulando pra outra reunião. Eu recomendo a gente deixar respiros de uma reunião pra outra, justamente para que a gente consiga analisar, entender o que tá ocorrendo e trazer uma visão mais organizada e mais planejada. Então, se o objetivo é sair da reunião e já documentar um e-mail, a ata da reunião, cobrar a pessoa ou até mesmo analisar uma questão, se eu deixar 15 minutos de espaçamento, tanto se a reunião levar um pouco mais de tempo, quanto se eu tiver que executar alguma demanda logo em sequência, eu vou conseguir ter um tempo mais confortável para fazer isso. Nesse caso aqui, eu vou reorganizar para ficar dessa forma. Então, como você pode ver, aqui organizando de uma forma um pouquinho mais detalhada, ele teve um pouco mais de espaçamento. O que eu poderia fazer aqui também? Eu poderia trazer uma visão crítica sobre o que eu estou fazendo. Geralmente, esse processo de daily que eu executo internamente no time, ele leva menos tempo que 30 minutos. Esse é o tempo máximo que a gente aloca e geralmente não tem que fazer nada depois disso. Com isso, eu posso colocar uma na sequência da outra. Um outro ponto específico é, essa reunião, ela é opcional. Pode ser que eu tenha que participar e pode ser que eu não tenha. Então, para trazer um pouco mais de clareza sobre essa questão, eu vou colocar aqui apenas uma observação visual aqui, que ela é opcional. Para caso eu tenha um problema, alguma coisa que eu queira antecipar, o meu dia esteja bem corrido, eu não de fato precise alocar meu tempo. Eu posso remanejar, eu posso replanejar para que eu use esse espaço de tempo que eu determinei. Com isso eu já tenho basicamente a rotina inicial do meu dia. Essa daqui, de referente à revisão, eu já vou alocar aqui logo na sequência também. Então ela vai preencher o espaço da 11 horas até meio-dia. Então com isso eu fecho uma visão geral inicial do meu dia. Geralmente do meio-dia a 1 eu paro para almoçar, então eu vou colocar aqui almoço e aí o restante eu vou começar a planejar. Por exemplo, esse alinhamento eu poderia jogar aqui a partir de 1 hora. Então isso já me traz uma visão de que eu tenho o meu planejamento feito, ele já está estruturado para das 9h30 até 1h30 eu já tenho preenchido e a partir daí até as 6 horas, que é quando eu saio do trabalho, até esse horário eu tenho esse espaço aqui que está disponível para executar outras coisas. Aí eu posso preencher, por exemplo, quando eu tenho a reunião com o cliente, que é essa reunião que teve aqui que ficou faltando. Essa reunião com o cliente, que também, nesse caso específico, essa reunião também é opcional. Então eu entendo que eu tenho buracos que podem ser preenchidos aí no meu dia por outras execuções e outras demandas, tá? Com isso, eu saí de não ter uma clareza para ter uma clareza do que eu preciso fazer e agora eu tenho uma clareza temporal do que eu vou fazer e qual momento que eu vou fazer. Então, se caso eu tiver que trazer uma visão, um planejamento e alguma coisa do tipo, eu já consigo entender o quando que eu vou conseguir fazer e qual o tempo que eu conseguiria destinar para esse tipo de coisa. Então, qual que é a primeira ideia? A primeira ideia é que eu vou demorar em torno de 15 minutos para fazer o meu planejamento do dia. E aí, para fazer isso, eu demoro 15 minutos. Depois eu vou ter que, por exemplo, desenvolver uma página do projeto X. E essa página eu vou ter que dedicar 3 horas para fazer isso. Isso daqui são tarefas e execuções. Então, nesse caso específico, como que eu posso planejar? Essa é uma visão inicial do meu dia e essa já é uma visão de execução do meu dia de tarefas, de fato, que eu vou ter que
realizar. Então, nesse caso aqui, a parte de desenvolver uma página do projeto X, eu vou copiar aqui, eu vou alocar aqui, ó, eu preciso de 3 horas, então eu tenho um tempo disponível aqui, 2 horas disponível aqui, depois mais um tempo disponível. Então, eu posso alocar essa demanda para essas 3 horas que eu preciso nesse horário aqui. Isso vai gerar um conflito nessa reunião. Então, talvez eu tenha que pausar essa demanda, ou se for realmente muito importante essa execução, pode ser que eu não tenha que participar dessa reunião aqui. Então, isso eu vou entendendo e vou preenchendo esse planejamento aqui do meu dia e estruturando. Isso vai trazer uma percepção e uma clareza muito importante aqui para o nosso dia. Eu, como desenvolvedor e como um executor de fato do time, é muito importante que eu tenha essa clareza para eu conseguir comunicar essa clareza para o líder do meu time. Quanto mais clareza, quanto mais planejamento, quanto mais organização eu trouxer do que eu tenho que fazer e como que vai ser meu planejamento, mais resultado e previsibilidade eu vou conseguir trazer para um cenário das minhas execuções e também do que tem que ser feito no time. Eu chegar na daily com esse nível de planejamento do que eu tenho que fazer, ele traz uma clareza muito grande para o time e para as execuções do que tem que ser feito, porque a gente poderia simplesmente entender que essa demanda de desenvolver a página, ela é extremamente importante a gente fazer hoje. Então, ao invés de eu planejar a minha parte da manhã do dia para participar das reuniões, fazendo uma revisão geral, eu poderia inverter as prioridades. Então, quanto mais clareza eu trouxer do planejamento e quando eu compartilhar esse planejamento com o líder do meu time, eu vou trazer a possibilidade das pessoas entenderem o meu processo de organização e opinarem, repriorizarem as demandas de acordo com o que vai trazer mais benefício para o cliente, para o projeto ou até mesmo para o time. Então, isso vai me dar clareza de uma forma que eu não fique como responsável e apenas tenha que fazer dar certo no final. Não tem uma lógica que a gente consiga fazer 20 coisas que eu demoraria 50 horas em 8 horas. Tem uma lógica que eu consigo priorizar as 20 coisas, o que eu vou fazer dentro das minhas 8 horas de hoje, das 8 horas de amanhã, assim por diante. Então, quanto mais eu trago esse nível detalhado de clareza, mais o ambiente ele vai começando a se organizar e entender. E a minha única responsabilidade em função é eu conseguir cumprir o meu planejamento do dia. Se tem uma pessoa que depende dessa execução para fazer a execução dela, ela vai entender que hoje eu finalizo a minha, amanhã ela começa a dela. O meu planejamento traz a possibilidade dela gerar o planejamento dela. E assim por diante, a gente vai gerando uma cascata de uma possibilidade de organização. E aí a gente vai criando e cultivando um ambiente cada vez mais organizado e planejado. Imprevistos ocorrem. As coisas não necessariamente porque a gente está planejando sempre vai dar certo, sempre vai ser dessa forma. Imprevistos vão ocorrer, mas o planejamento traz a possibilidade de quando ocorrer um imprevisto, por exemplo, eu tenho que priorizar outra coisa agora na parte da manhã, eu tenho minimamente uma clareza inicial do que eu vou precisar executar, do que eu vou precisar replanejar, do que eu vou precisar avisar que eu não vou conseguir fazer agora, e isso também traz uma clareza no meu dia, porque a partir do momento que imprevistos acontecem, eu crio um processo de quando ocorrer um imprevisto, o que vai ter que ser adiado, o que vai ter que ser feito, o que vai ter que ser avisado. Esse processo de organização, ele pode ser feito em qualquer lugar. A minha recomendação é, comecem de uma maneira mais simples e viável para vocês. A parte de começar no caderno, no bloco de notas, em qualquer tipo de aplicativo ou organização, ele já é um início. Tragam uma visão que funcione de forma adequada para vocês. Eu mostrei aqui 2 exemplos, eu mostrei a parte do calendário do Google, mas poderia ser qualquer outra ferramenta. O objetivo aqui é que você tenha uma visibilidade do que você tem a fazer e consiga trazer isso dentro de uma visão temporal, para que você tenha uma visão e entenda quais são os buracos, quais são as lacunas, aonde você vai encaixar cada coisa, como se fosse um jogo de Tetris. Você está definindo uma ação, essa ação ela tem um tempo determinado e você vai encaixar ela num dia específico, um horário específico que você vai executar. Quanto mais você trouxer essa visibilidade, essa clareza, mais você vai cultivar um cenário organizado. Então é isso, essa é uma parte de organização aqui, geralmente do que eu faço no meu dia. Geralmente é um processo que quando você vai fazendo constantemente, você vai levando cada vez menos tempo e vai se tornando mais simples e mais eficiente. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, você pode adicionar aí no comentário. E é isso. Até mais. Tchau, tchau.